pessoal falando aqui, é o frango do Hugo Souza. O Hugo falhou 2 gols ontem, né? Cara, assim, ó, vou dizer aqui uma parada. Certo. E que não é fácil, tá? O Hugo Souza sentiu demais a não convocação. Entende muito o que da onde ele veio, o que ele conquistou, tudo que ele passou e o momento que ele estava. Um momento de afirmação, um momento muito bom, onde todo mundo elogiava, goleiro da seleção, aquela coisa toda, e não aconteceu. O baque foi muito grande para o Hugo Souza. Por mais que ele tenha falado e expôs que realmente estava chateado, deu a cara a tapa. Ontem, de novo, ele foi lá e falou no final do jogo. Então, assim, é algo que só o tempo. E quem está no entorno com o Hugo Souza entende que, assim, vai ser bom esse momento de férias, de parada para a Copa do Mundo, para ele se reorganizar mentalmente e focar de novo naquilo que é o dia a dia dele do Corinthians. Mas, de fato, esses últimos jogos não foram fáceis para o Hugo Souza na questão de entrar em campo, ter desempenho e ter foco. Porque mexe. E todo mundo dentro do Corinthians entende isso como algo absolutamente natural. Não, um detalhe importante porque que você trouxe, né? Porque faz muito sentido e condiz com o atual momento do Hugo, né? Eu imagino que, assim, não tem como estar na pele dele. Muito frustrante. Mas é muito frustrante e até virou meme nas redes sociais, aquela questão dele depois do jogo no Rio de Janeiro, eu acho, contra o Botafogo. Mostrou a taça e tal. E acabou virando meme e isso mexe com o jogador ainda. Imagina o João Pedro, né? Depois dessa derrota, vamos dizer, vergonhosa na partida de ontem contra o Platense, pode ter uma boa notícia, Bruno? Dá pra dizer que vai ter uma boa notícia. Não tá fechada, não tá assinada, mas todas as partes dão o negócio como praticamente fechado. Se lá atrás houve um certo ceticismo, já há muito tempo que a negociação vem caminhando de forma positiva. O Memphis tira ali, o Corinthians coloca aqui, patrocinadores vão surgindo. Ontem eu falei da questão do tempo de contrato, que era um desejo do Memphis até junho de 2028, ou no caso então mais 2 temporadas, pelo menos pensando em Europa, mas enfim, até junho de 2028 por conta da Eurocopa com a seleção da Holanda. O desejo do Memphis está concretizado. O Corinthians aceitou essa condição. Então já deixou de ser somente um desejo do Memphis para ser um acordo entre eles, verbal por enquanto, o tempo do contrato até junho de 2028. Partes financeiras praticamente garantidas, um envolvimento claro de alguns patrocinadores. O Corinthians está mais do que confiante. Se lá atrás o Hernan falava em confiança, a gente pode esticar um pouco mais a corda agora aqui. O Corinthians se vê muito confiante e trata essa renovação como praticamente selada, praticamente garantida. Se anteriormente existia também um certo, desconfiança por parte da cúpula do Corinthians, ou seja, leia-se pessoas acima do Marcelo Paz, essas pessoas já se convenceram também, ora por questões de publicidade, ora por questões financeiras, ora por questões também de apelo emocional do torcedor corintiano. Leia-se, por exemplo, então, Osmar Stabile, que inicialmente não tinha ou não via com bons olhos a permanência do Memphis, especialmente por uma questão financeira. Hoje o Osmar Stabile abraça a ideia também. Marcelo Paes fez ali um trabalho difícil, complicado, com apoio evidentemente do Fernando Diniz, com o apoio do Memphis Depay. Então é uma negociação que estamos buscando aqui confirmações em relação a alguns pormenores, porque são vários os pormenores, vários os detalhes, mas dá para dizer sim para o torcedor corintiano que é mesmo uma questão de tempo agora para Memphis Depay assinar o contrato com o Corinthians. E digo até mais, existe até a possibilidade de essa renovação ser totalmente fechada ainda antes da Copa do Mundo. Lembrando que o Corinthians já estava assegurado em relação a isso, o Marcelo Paz falou, né, que o contrato é válido até o atual, no caso até 31 de julho, não teria perigo de perder o Memphis durante a Copa do Mundo, mas o Corinthians não só está confiante, como acredita que tudo vai ser muito bem resolvido ainda antes de a bola rolar na Copa do Mundo. Tem até uma aspas do Memphis depois do jogo de ontem, e né, Bruno Vicari, para você ver como ele já manifestou por diversas vezes que quer ficar no Corinthians, quer renovar o contrato. Ele falou assim, não vim para ganhar milhões. Então, Bruno Vicari, ele fala da trajetória dele, como ele se sente adaptado no Corinthians, quase 2 anos de clube. Então, ele viu aqui no Corinthians a sua casa, né? Então, de uma certa maneira, não é questão de salário, é ajustes, né, Bruno? E também não trocaria o Corinthians, sei lá, para ir para outro clube de menor expressão no futebol europeu. Você tá jogando um gigante brasileiro, né? Não, eu vi essa declaração dele, né, quando ele fala, poxa, eu ganho 1 milhão, o meu primeiro milhão eu tinha 19 anos, eu tinha um contrato profissional desde os 16, isso mostra muito de como ele se sente bem aqui, algo que a gente tinha falado. Uma coisa que me chamou a atenção na entrevista ontem foi quando ele se mostrou incomodado pelo fato de números do antigo contrato, do primeiro contrato, terem sido divulgados e ele saiu muito cobrado por isso. Sim. Então não sei se ele vai exigir assim, um sigilo maior daqui pra frente, se o Bruno tem essa informação, mas eu achei isso bem interessante. E é bom registrar também que essa a primeira sinalização desse contrato de 2 anos foi o Marcelo Paz que deu aqui no Fala Fonte, na segunda-feira. Segunda, né, ou terça? No dia do sorteio ali. Foi então, terça.
Foi terça. Terça-feira. Então, assim, a primeira sinalização foi dada aqui, e agora o Bruno Andrade traz, então, pra gente essa questão, né, que se tratem agora de tempo para esse contrato, então, ser assinado. Então, é mais uma informação que tá aqui, porque depois, claro, o pessoal começa a divulgar, repercutir, tem que ser mesmo, porque a notícia não tem dono, a notícia, ela existe, então ela tem que ser espalhada, mas, em primeiro lugar, foi aqui no Fala Fonte. E, Hernan, você pode complementar aqui? Ô, Vicari, Pode falar, Bruno. Só jogo rápido, é coisa rápida. Quando eu pergunto para o Marcelo Paz sobre o tempo de contrato, eu tinha uma indicação que o Corinthians tentava um contrato que tivesse término em dezembro, até por conta do ano civil, e troquei essas mensagens com o Hernan. E assim que o Marcelo Paz traz essa ideia, na verdade, como o Vicari falou, ele coloca e dá uma deixa ali, ele em nenhum momento ele cravou que seria até a Eurocopa, até junho de 28. Ele deu a deixa, na hora eu pesquei a interpretação e com base na interpretação eu fui atrás, conversei com as minhas fontes, que falaram, é o desejo do Memphis. E também falamos sobre isso ontem, e hoje trago então essa confirmação que o desejo acaba por ser realidade. Exato, foi. Lembra que a gente brincou e falou, então é até a Euro, aí ele deu risada e falou assim, vocês já estão querendo pescar as coisas e tal. Ele deixou escapar e a gente pescou mesmo. É um desejo do atleta, até para ele ter ali como é que fala? Manter o seu ritmo, manter o seu ritmo de jogo, o contrato e tal, não sei o que, até uma Eurocopa, que a gente sabe que competições pela seleção com o Memphis, hoje ele tem números espetaculares e tal. O maior artilheiro da história da Holanda. E o Hernan, o que ajudou o Corinthians também nesse processo de renovação, que o Bruno Andrade traz a informação que está mais encaminhado para um desfecho positivo, é que o Memphis, ao longo desse processo, ele ajudou muito o Corinthians em sinalizar que ele queria ficar, né? Isso pesou a favor do Timão. No sentido, ele poderia falar, deixa as coisas rolarem, vamos adiar, mas o Memphis sempre externou que ele queria ficar no Corinthians, né, Hernan? A volta, assim, do Memphis à seleção foi no Corinthians. Sim. A chegada dele no Corinthians foi uma chegada muito estrondosa, ele sentiu o carinho do torcedor logo de cara, ele já se sentiu em casa quando pisou pela primeira vez na Neoquímica Arena, com toda aquela recepção que foi. Quando entrou em campo, deu resultado, levou o Corinthians lá para a Libertadores, ou ajudou o Corinthians a levar lá para a Libertadores e estava na zona de rebaixamento, quase ali convivendo com resultados ruins. Tem um ano de um título paulista, tem um ano da Copa do Brasil e depois da Supercopa. Então, assim, hoje, o que o Memphis precisa? O que o Memphis precisa para estar bem na seleção brasileira? Ele precisa estar jogando, ele precisa ter resultado e, obviamente, a convocação holandesa. Verdade, estamos com o Brasil aqui na cabeça, mas é na seleção holandesa. Então, o que o Memphis precisa? Uma organização de clube. Ele começou a bater nisso. Sim. O Memphis começou a bater na questão da estrutura, na melhoria do time. E aí quando fala, indicou lá o Zacarias, indicou não sei o quê, muita gente questionou e tal. Isso é absolutamente natural, acontece. Normal, acontece. Normal, um jogador do quilate do Memphis indicar caras que ele considera. O Rogério Ceni não ia lá no intervalo conversar com os caras e falar assim, você não quer jogar no São Paulo? No meio do jogo, né, às vezes. Aconteceu várias vezes. Então, assim, enfim, romantiza-se demais as coisas. Acho que você leva o Messi falou isso pro Paulinho, pô. Falou pro Paulinho. O Paulinho contou isso já várias vezes. No intervalo falou, você não quer jogar aqui, você não quer vir pra cá e tal. Então, assim, isso acontece, é natural. O Memphis bate na questão da organização do Corinthians, mexe em departamentos, mexe com gente da política, depois do título da Copa do Brasil, né? Ele é encucado com algumas coisas que acontecem no dia a dia, quer melhorar a estrutura, quer melhorar o CT. Então, assim, para ele se sentir bem, ir para a seleção e jogar no Corinthians, do jeito que ele está e foi recebido pela Fiel aqui, e é querido pelo torcedor, não tem por que ele ir embora, não é dinheiro. Assim como ele falou, aliás, só um bastidor, a análise do departamento de futebol internamente no Corinthians é que a entrevista dele foi muito boa ontem. Interessante isso. Analisaram como muito boa a entrevista do Memphis ontem e que ele deixa claro o atual momento do Corinthians em relação à renovação, Bruno. Não, e só acho que se fosse realmente em relação ao único e exclusivamente dinheiro, ele cobraria o quanto o Corinthians deve, né? Antes da gente iniciar qualquer conversa, me paga o que vocês estão devendo e depois a gente conversa. E não é isso que tá na mesa, né? Não é dinheiro. A questão agora faltam alguns detalhes, são detalhes importantes, de fechamento de empresa, a empresa que vai fazer tal coisa, o marketing que ele vai fazer. A Easy Seguros... Pagar a dívida com ele também. Pagar a dívida. A Easy Seguros, há uma conversa já muitíssimo bem encaminhada. Para bancar, entendi. Para bancar. Então, que é o que dá sustentação para essa informação do Bruno Andrade, mas internamente no Corinthians... Para bancar e ser garoto propaganda, inclusive. Isso. Legal isso. O Corinthians trata tudo com muito cuidado. Nada pode sair do trilho na reta final. Sabe aquela coisa? Tipo, não pode acabar a gasolina quando vai cruzar a linha, bandeirada quadriculada. Então, assim, o Corinthians está com muita cautela.
Você consulta as fontes dizem, não tem nada fechado, não tem nada assinado, está acontecendo, mas está longe. Então há uma cautela natural do Corinthians quando o assunto é Memphis Depay. E há também para o departamento de futebol, e especificamente para o Marcelo Paz, que está trabalhando muito dia e noite em relação a essa renovação do Memphis, algo que é muito importante para ele. Porque assim, Marcelo Paz fez um trabalho brilhante no Fortaleza. Chegou no Corinthians, até num cargo diferente, né? Gestão de futebol. Ele era CEO, foi presidente lá no Fortaleza. Então vai pro Marcelo Paz ser muito importante para a carreira dele e principalmente para a carreira dele dentro do Corinthians. O contrato dele acaba final do ano. Sim. Ele quer continuar. Marcelo Paz quer continuar à frente do Corinthians e essa renovação do Memphis vai ser um tijolão nessa construção aí de carreira dentro do Corinthians. Então, cara, tá acontecendo, há um otimismo muito grande de todas as partes, mas ainda falta assinatura, ainda faltam os detalhes finais, as outras duas empresas que podem bancar também a história toda, mas com a Easy Seguros a história também está bem encaminhada. Boa. Tem um cara aqui no chat, o Selo Games. Posso rapidinho... É importante, rapidinho, Claro, até Bruno, porque o nosso prioridade. querido o João Felipe França, que trabalha com a gente no site da ESPN, ele tem uma informação importante que complementa, que completa muita coisa que eu e o Hernan falamos agora. O Corinthians, evidentemente, que vai contar com 1, 2, 3 patrocinadores para arcarem com todo o salário do Memphis Depay, mas o Corinthians, saindo do bolso do Corinthians, trabalha com a ideia de pagar até 2 milhões de reais, 2 milhões de reais por mês, que é o teto do clube mensal. Acima dos 2 milhões de reais, quem assume, ou as empresas que vão assumir essa outra parte, para além da questão da dívida, mas o Corinthians, então, assume até 2 milhões de reais por mês, que é o teto do clube nesse momento. Antes de eu passar pro Bruno Vicário, tem mais uma informação de Corinthians, de informação de mercado do Corinthians, André Hernan. Opa. Muitos perguntam, o Corinthians vai se movimentar, o Corinthians vai contratar gente, vai sair gente. Até mandaram aqui no chat. Vou ler, abrir aspas pra fonte, como você costuma fazer aqui no Fala Fonte. Boa. Se vai contratar ou não, a fonte me respondeu assim, só se houver saídas, novas chegadas, só se for algo bem pontual, de oportunidade e sem transfer. Transfer o que é? A taxa de transferência, que a gente fala aqui, que é uma das prioridades do Corinthians no mercado, como o Hernan já trouxe aqui, eu apurei também, o Corinthians não pagar para contratar jogadores, como foi o caso ali do Alan, do Flamengo, quando estava negociando com o Alisson, do São Paulo, o Kaique, ponta do Bahia, que acabou indo para o Internacional. Todas eram negociações que não tinham uma taxa de transferência. Essa é a política do Corinthians no mercado. E aí, o Corinthians trata com prioridade a posição de um centroavante, como o Bruno Andrade já trouxe aqui no Fala Fonte. A contratação de um novo camisa 9, até por conta da fase ruim do Pedro Raul, do Yuri Alberto ter um futuro incerto depois do meio do ano, o Corinthians quer contratar um centroavante, um camisa 9. Um zagueiro também é bem visto no mercado, mas sem a taxa de transferências. Mas o Corinthians tem como prioridade, primeiro, derrubar o transfer ban e, primeiro, renovar o contrato do Memphis Depay, como nós trouxemos aqui, já está muito bem encaminhado.